Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos, atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br. No ar, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que eu me encontro hoje aqui com vocês para que nós possamos conversar como fazemos todas as sextas-feiras, falar sobre orixá, alta magia, jurema, sobre oráculos, consultas e tudo mais, aquelas coisas que muitas vezes você gostaria de conversar e não tem com quem falar. Mas hoje aqui no programa Raízes do Culto você pode fazer parte dessa egrégora e trabalhar realmente a sua espiritualidade de uma forma coerente, de uma forma realmente bem explicada, para que você não tenha dúvida em relação ao culto às divindades dos orixás. E eu gostaria de convidar todos vocês para fazer parte desse programa maravilhoso, que é o programa Raízes do Culto, né? Meus queridos amigos e queridas amigas. E também é com grande satisfação que eu digo a vocês que é satisfatório estar com vocês aqui toda sexta-feira, conversando, batendo aquele longo papo, né? Diretamente aqui do Núcleo de Estudo Anjo Belos, onde nós fazemos nossos atendimentos através do Meri Logum, através do tarô, baralho cigano, consultas espirituais, aonde você, meu amigo, minha amiga, pode tirar suas dúvidas em relação a qual orixá de cabeça, qual o seu Odu, onde você pode trabalhar a sua espiritualidade de uma forma bem clara e bem ciente. Então eu gostaria de convidar todos vocês para vir conhecer aqui o Núcleo de Estudo Anjo Belos, aonde você aprende realmente a essência do orixá, o que é o orixá em suas vidas, como que o orixá age, como o orixá funciona realmente, porque muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber o que fazer e como fazer. Então hoje você tem aqui o Núcleo de Estudo Anjo Belos, tá? E para maiores informações, você pode entrar em contato com o telefone 011 44 44 08 83. E lá você pode tirar suas dúvidas em relação a atendimentos, como funciona realmente toda a nossa infraestrutura em relação ao atendimento. E fico assim emocionado toda vez que falar com os amigos ouvintes aqui, já estão no Facebook aqui, já perguntando qual é o tema de hoje. Hoje nós vamos bater aqui um papo sobre essa metodologia de ensino que existe dentro da Casa do Candomblé, e muitas vezes não fica essa forma de fazer as coisas, semana passada eu fiz atendimento aqui para todos os ouvintes através do jogo de búzios, né, através do meio de Logum, e você também pode fazer uma consulta aqui presencial com o Meri de Logum ou online também. E aí você tira suas dúvidas em relação ao seu orixá, seus caminhos, muitas vezes o que você pode fazer para melhorar a sua vida espiritual, se você está indo no caminho certo, naquele caminho que realmente faz parte do seu mundo espiritual, do seu dia a dia. Então, pessoal, vamos aprender mais sobre o orixá, vamos aprender como funcionam as energias dos nossos ancestrais, cultuar realmente as nossas divindades e os nossos orixás. Então é com um axé em seus caminhos que nós hoje vamos começar aqui a falar sobre a metodologia. Você pode no programa também, tá? Basta você adicionar no MSN, que é contato marceloalban@hotmail, ou no Facebook, tá? Marcelo Alban. Então, você procura ali o Marcelo Alban, faça como meus amigos aqui que já estão entrando na net, aqui já mandando um salve aqui para nós, o pessoal lá de Santa Catarina. Quero agradecer ao
Flávio, está de Santa Catarina, ao pessoal de São Paulo aqui, a minha amiga Ana, o meu amigo Roberto e todo esse pessoal que está escutando o programa Rede do Culto, Axé, seus caras, sejam todos bem-vindos. Então, para que nós possamos entrar nesse assunto, que é um pouco delicado, esse contexto histórico que é o candomblé, que veio com os africanos para o Brasil, uma religião de origem africana, mas na verdade que foi trazida e foi criada aqui no Brasil, né? Porque o que nós podemos perceber em relação ao candomblé é que ele só existe no Brasil. Não existe assim, outro lugar que cultua o orixá como os antigos do candomblé cultuavam, né? Misturando um pouco de cada essência, um pouco de cada forma de se fazer as coisas, e se formou essa colonização brasileira chamada candomblé, né? E a religião, muitas vezes, de matriz africana, acaba sendo confundida devido às influências que ela recebe do Jeje, do Nagô, né, do Zefon, de todas as tradições que aqui vieram para o Brasil, trazida pelos escravos da Daomé, das terras de Urubá e Banto, formando assim a nossa famosa religião candomblé. A extraordinária de tudo isso, gente, é que as religiões africanas, ao formar essa aliança, ao formar essa metodologia de cultuar o orixá dentro dos seus batuques, dentro dos seus ilu, dentro dos seus tambores da tabaca, cria uma harmonização, aonde o orixá entra em harmonia ou entra numa possessão, aonde vão possuir seus filhos e seus médiuns, né? E isso acontece muito no Brasil, porque dentro do culto africano mesmo, é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Então nós devemos difundir que no século passado houve muita mistura. E hoje, devido a essa coleta de africano vinda da África para o Brasil, nós estamos conseguindo separar algumas tradições, alguns cultos, algumas formas de fazer orixá, devido a essa unificação que hoje existe entre o Brasil e a Mãe África, né? Então nós acabamos tendo assim uma maior desenvoltura, um maior conhecimento, uma maior forma de ver o orixá. Então nós devemos entender que o Inquince da Angola não é o orixá de Queto, e que o Vodunce do Nagô e do Jeje não é nosso orixás, são os nossos orixás que nós estamos acostumados a cultuar, e muito menos as entidades que incorporam na Umbanda, levando o nome dos nossos orixás, Ogum, Oxóssi, e assim por diante, também não são orixás africanos, são coisas que foram adaptadas aqui no Brasil. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas o meu orixá de cabeça, para você compreender o que é o seu orixá de cabeça, o que é o seu orixá de cabeça, você deve passar por uma iniciação através do oráculo, né, conhecido assim, popularmente jogo de búzios, né, na verdade tem um nome específico que é Meri de Logum, para realmente ser orientado qual o orixá que deve ser iniciado na cabeça da pessoa, qual o orixá que vai proporcionar bons caminhos, boas vidas, que vai levar a pessoa realmente a cumprir seu destino feliz aqui na Terra, para que ela possa retornar à tele do mar. Então, nós temos que começar a separar o joio do trigo, né? Saber o que é orixá e o que é entidade, para que não haja uma formação como houve no passado, e até hoje nós estamos aí tentando compreender o que é a nossa religião, né? E muitas vezes passamos a ser motivo de zombaria de outras religiões, porque nós não temos uma Bíblia, nós não temos um livro sagrado, nós não temos essa coisa que outras religiões têm. Então nós devemos saber separar para que possamos realmente fazer um culto limpo, trazer os versos, os poemas de Fá, que realmente são o que nos orientam em relação a fazer determinadas coisas, né? Porque quando a gente fala em Odu, temos que lembrar que são os nossos destinos, as nossas
configurações espirituais, vamos dizer assim, de uma forma popular, né? Alguns não vão concordar porque tem que usar tal palavra. Gente, é a mesma coisa eu chegar e falar aqui para todo mundo assim, olha, você precisa fazer um boi, porque o seu não está precisando de um tutu, as pessoas vão olhar e falar, o que é isso? Então, o programa está voltado a pessoas que não compreendem a nossa religião, que pela primeira vez estão escutando o programa Raízes do Culto, pela primeira vez está ouvindo isso. É a mesma coisa eu falar, tem que mostrar meio de Logum, a pessoa vai falar, o que é meio de Logum? Então, se usa o nome popular Búzios, né? Que é o nome popular para as pessoas entenderem. Não adianta você querer dificultar, vamos dizer, essas palavras para mostrar que você sabe. Quem sabe mostra na hora, não precisa ficar fazendo julgamento ou falando que é errado, que jogo de búzios é isso, que o Negro de Lobo é aquilo. É nome popular, gente. A gente tem que entender que nós estamos no Brasil. A metodologia de ensino é língua portuguesa, não é o iorubá, não é o inglês, não é o espanhol, gente. Então nós temos que ser flexíveis para que as pessoas compreendam realmente a necessidade de cultuar orixás. Então, são essas coisas que nós, como Babalorixá, como Yalorixá, temos que passar para as pessoas explicando, que é o que estou fazendo hoje aqui, tentando mostrar para as pessoas a diferença de culto, porque no programa passado, muitas perguntas, quando eu joguei, que eu falei das coisas para as pessoas começaram a perguntar, mas eu sou etérico? Mas eu já realmente é fulano, é fulano. Então, houve muitas questões que eu gostaria de estar explicando para os amigos ouvintes, para que não ficasse com essa nuvem negra sobre a cabeça, né? Muitas vezes a gente fica com essas perturbações espirituais. A gente fica assim, o que é isso? O que é isso? Então, estou aqui respondendo essas perguntas e dizendo para vocês o que realmente é o culto de orixá, como é o culto de orixá e como é o candomblé. Nós não podemos misturar os dois e dizer que é igual. Sim, Ifá pode completar o culto de orixá, pode, Ifá com a sabedoria, completar uma casa de candomblé. Sim, mas aos poucos, são galgando espaço que nós vamos ao longe, né? Então não adianta a pessoa chegar e falar assim, você o candomblé está errado e o Ifá está certo. Não, temos que mostrar para as pessoas aonde está errado e aonde está certo, porque muitas coisas dentro do candomblé é boa, como muitas coisas dentro do Ifá é bom. Então existe o bom dos dois lados. Não adianta também falar assim, que 20 anos dentro do candomblé e falar, eu não pertenço mais a isso, tudo que eu aprendi é besteira e fez mal. Não, tem muitas coisas que eu até hoje, eu sendo do culto de Ifá, sendo de Urumi lá do Rio de Janeiro, mas muitas coisas eu ainda cultuo que eu acho que é bom para a minha vida e para a vida dos meus omorixás. E eu perguntei a Ifá disse que não tem problema. Então a gente decidiu que Ifá tem, e não muitas vezes o homem quer. Então nós devemos entender isso. Então quando nós buscamos respostas para essas respostas sobre o candomblé, nós ficamos meio em depressão, né? A gente acaba meio amargurado porque não encontramos respostas realmente cabíveis, né? Respostas que realmente fazem base ao uso dos orixás ou a filosofia do orixá. Então nós temos que tentar compreender essas necessidades. E para que isso possa ocorrer, gente, nós temos que entender que tudo está oriundo dos deuses, né? Das quatro forças da natureza, que é a terra, que é o fogo, que é a água e o ar. Porque os orixás estão envolvidos nessas forças energéticas desprovidas de corpos materiais, né? Ou seja, dentro dos elementos. Não quer dizer que Oxum é a própria água, não quer dizer que Xangô é o próprio fogo, ou que Oxá é o próprio ar. Eles estão contidos nessas forças da natureza, aonde nós podemos encontrar a força que precisamos para vencer as dificuldades que temos aqui na Terra. Então, nós usamos essas forças dos orixás que vibram dentro desses campos elementais, né? E estando ligado a uma força da natureza. Por isso que nós cultuamos os orixás dentro de uma floresta, dentro de uma cachoeira, dentro de espaços sagrados que existem na própria mãe natureza. Então nós temos que entender que o orixá não é força da natureza, mas uma força que anda dentro da natureza,
que são os ancestres, e por isso que nós somos chamados de Elegum. E toda essa força de equilíbrio energético entre os seres humanos, entre o homem, está dentro desse princípio. Então nós temos que entender que o nosso equilíbrio está dentro de uma força universal que pode ser chamada de terra, água, fogo, ar, entendeu? Então muitas vezes nós temos que aprender a mexer com essas energias para poder trabalhar a força do orixá. Por isso que nós buscamos compreender melhor aonde cada orixá deve ser cultuado. Então nós podemos dizer que o orixá está dentro da força do mundo universal da natureza. Então é onde a gente deve conhecer melhor a força do orixá que nós estamos mexendo. Somente assim podemos dizer que o orixá realmente está em nós. Por quê? Porque nós estamos mexendo com a força da natureza. Então nós, quando buscamos compreender essa força, essa síntese, né, de todo esse processo, seria a busca de um equilíbrio energético entre nós, materiais, né, seres materiais, habitantes da Terra, e a energia espiritual que está no Orum, no supernatural, né? Ou seja, que está além da compreensão humana. Cada ser humano teria ou tem seu próprio orixá. Alguns dizem assim, eu não tenho orixá. Todos têm. Alguns estão acordados e outros estão adormecidos, mas todos nós temos orixá. Então essa é uma diferença que nós temos de algumas religiões muitas vezes. E a troca obtida, uma força própria, reservada energética dessa força, teria que ser equilibrada. E como se equilibra essas forças? Através de uma iniciação. Cada pessoa tem o seu orixá e tendo a sua formação espiritual, né? Então, tudo isso nós devemos buscar dentro de uma iniciação. Saber qual o motivo que a pessoa está passando por aquela necessidade. Qual o motivo que a pessoa está tendo aquela perda. Então, é isso que faz a diferença de algumas tradições. Por isso que somos muitas vezes julgados, né? Porque nós acabamos fazendo isso, né? Acabamos equilibrando a energia, acabamos dando força, dando, vamos dizer, movimento à vida de um ser humano. Então, quando nós buscamos essa força espiritual, nós buscamos sobre quê? Os elementos que conduzem a minha vida e como equilibrá-lo, como fazer com que ele realmente possa ser positivo a ponto de me ajudar, a ponto de transformar, de transfigurar a minha vida para um lado positivo, para um lado essencial. Então é isso que nós devemos fazer. Então nós podemos fazer o quê? Desenvolver essa espiritualidade através de uma consulta com o Oromilá. Porque é importante que você faça a consulta para o segundo passo ser o orixá, que vai ser iniciado na sua vida, qual é a força física e espiritual que ele vai desenvolver nos seus caminhos e o que pode trazer de bom para você. Através dessas observações, que podemos dizer assim que o ser humano está completo, o ser humano está realmente em elo e equilíbrio desejado com a sua essência existencial e a sua existência presencial aqui na Terra. E o candomblé é uma estrutura de culto, né? As forças que estão envolvidas dentro desse culto que movimenta a manifestação das mudanças. Por isso que se faz a manifestação através de dança, através de cores dos orixás, através de alimentos, sacrifícios, rituais comunitários, muitas vezes até mesmo de cantos, de danças, de alimentos, de consagração, de formação pública, que o candomblé vai se transformando em um sagrado, tanto pelo pai de santo, quanto pela mãe de santo. Por isso que os filhos de santo que estão ali ajudam cada um fazendo uma função, ou até mesmo ajudando a desenvolver técnicas
como tocar, como cantar, como auxiliar o orixá na hora da dança, executando várias funções para que o orixá se sinta em casa e participe dessa nossa alegria, amor e compartilhe com toda a força do axé, ou seja, a força vital de poder curar, de poder fazer a bênção através das forças espirituais que o homem tem. Então, nós podemos usar o candomblé de uma forma expressa nos terreiros, né, de candomblé por aí, chamado apenas de culto, de reverência ao orixá, ou como uma ancestralidade ilustre, que é a forma realmente de você buscar as essências sem precisar mostrar a luxúria, a grandeza que muitos colocam em suas costas. E aí não dando muito certo. Por quê? O terreiro ou o terreno onde é contido o espaço ou característica de funções, muitas vezes, diferentes para os cultos, que faz a diferença. Um espaço onde exista árvores, onde existe fonte ou poço, para que as energias do sagrado possam se manifestar dentro daquele local, né, aonde vai ser demarcado como casa de axé, ou ebé, ou sociedade de orixá. E aí vai ter os nomes que são muitas vezes públicos, né, os nomes que são referenciados como terreiro, como barracão, como casa de axé. E assim cada um vai dar um nome conforme o entendimento que tem dentro da sua visão ou conhecimento. Então, nós temos que respeitar isso. Então, não podemos, muitas vezes, dizer assim, não, mas isso é devido àquilo, ou isso aí está errado. Não. Nós devemos entender que cada pessoa tem uma visão. Cada um tem, vamos dizer assim, uma forma de pensar. Cada um tem uma forma de compreender a sua religião. E nós, como Alorixás e Alorixás, temos que explicar a verdadeira ou o verdadeiro sentido da palavra para aquele abion ou para aquele omorixá. Somente assim o axé começa com força, com uma força que pode diminuir ou aumentar, dependendo de quem está à frente dessas práticas. Porque as obrigações, os trabalhos religiosos que são executados dentro desse espaço, que faz com que essa força do axé, contida ou transmitida através de elementos, que são os elementos vegetais, animais, minerais, através de oferenda, através de estruturas, através de herbós, através de vários rituais, que pode elevar o axé, que pode fazer com que o axé cresça de uma forma naturalmente, ou seja, tendo cada dia mais orixás, cada dia tendo mais harmonização. Isso que nós devemos entender o uso de cada elemento natural ou categoria, muitas vezes de sangue vermelho, muitas vezes de sangue negro, muitas vezes de sangue branco, contido dentro de cada elemento. Um exemplo é quando nós usamos o efum, que é mineral, que é visto como um giz branco, mas na verdade não é uma tenda, é outra coisa, contendo a força mineral. Ou você pode ver esse negro dentro do carvão, do ferro, que é uma força ligada ao princípio do negro, né? Então, resumindo tudo isso, o que nós podemos perceber? Que a distribuição do axé, no caso de cultos, são várias. A existência que existe do percorrer dos planos entre terra e céu, ou seja, aí ouro, vai desses cultos, devido a essa forma de prática, que é onde nós colocamos cada qual no seu lugar, ou seja, energizando cada força da natureza com os princípios, vamos dizer assim, os seus princípios de conhecimento ou de prática, para que possa realmente desenvolver essas técnicas religiosas e poder realmente fazer acontecer dentro da casa de culto. É assim que funciona essa parte da casa de culto. Então nós devemos compreender essa formação para a casa de culto. Então, quando nós
buscamos reverenciar os orixás brancos, que são os orixás Confum, que está ligado ao ar, à água, se mostra dentro dessa transformação em uma bolha de partículas espirituais e material, nós temos que conhecer os seus elementos de culto, que é o Efum, a Bondori, o pano branco, né, o Ibi, as folhas voltadas ao orixá. Tudo isso faz com que nós, vamos assim, conseguíssemos ou conseguimos realmente encantá-lo na nossa vida e pedir os seus auxílios, né? Fazendo com que a pessoa encontre uma coisa mais pura, uma coisa mais calma, uma coisa mais, vamos dizer assim, firme naquilo que ele realmente tem como orixá. Porque não fica uma coisa vaga, uma coisa, tem que ser, e acabou. Não. Então nós temos que buscar compartilhar com o nosso orixá essas formações, essas desenvolturas espirituais, para que a seja uma casa de harmonia, uma casa que realmente possa transfigurar dentro do aspecto espiritual. Porque ele do mar que abrange todos os espaços e tem todas as forças dentro dele, que está dentro de um universo chamado Iwa, né? Que é uma forma genérica de dizer ar, e aí vem a respiração, o axé que permite a existência, né, do divino, do dinâmico, e aí vem auxiliado pelo abá, que é ortogado, ou vamos dizer assim, proposital da diferença. Ou como diz, né, as pessoas em Urubá, o pensamento em Urubá, vamos dizer assim, para tudo serve o Iuá, para viver tem que ter a fé, para o sempre, ou para quem está voltado ao ser, tem que ter Abá. Então são as três princípios de Eledumare. A combinação entre esses três deles pode dizer especificamente que é a força de Eledumare, que mais tarde ou depois de muito tempo vai ser transmitida aos Irumolé, né, que são as entidades, os orixás, todas as nossas energias espirituais, que são encarregadas de manter essa esfera de domínio ou a esfera de conduzir, né, o nosso ser até ele binário. Os Irumolé seriam em número de 600, né, ou seja, 400 de direita, e os Eborás, detetores de poderes femininos, ou Ibamolés, que são as entidades femininas. Então, nós dividimos em dois grupos o orixá, para que possamos realmente compreender tudo, que são 400 e mais um do lado dos Ibamolés, e mais 200 e mais um do lado dos Ibamolés, ou Ibamolés. Então, tudo isso dá o equilíbrio, a relação do nascer, constituir uma sociedade onde podemos justificar o equilíbrio que nós temos dentro desses fenômenos cósmicos, né? Porque quando nós mexemos com os fenômenos cósmicos que está dentro da sociedade de cada indivíduo, nós elevamos o pensamento até ele do mar e começamos a respirar, ou seja, criando o nosso próprio Ixá. E dentro dele o nosso Exu, que proporciona a qualidade, que proporciona a nossa evolução numa categoria homogênica, para se tornarmos um ser humano, aonde temos o nosso Exu, o Bara, o nosso Odu, o nosso Ori, e logo em seguida o nosso Orixá, o nosso guardião do nosso corpo, que é o ser psicológico, né, que dá aquela força aos seus filhos, que abre os caminhos, que vem sendo o primeiro a ser invocado, muitas vezes passando por cima de Ori, de Exu e de Odu, mas tudo bem. Então nós devemos conhecer essas essências para que possamos ver qual é a força realmente dessa divindade, né? Dessa divindade que nós trabalhamos
e podemos dizer assim que essa força é o que vai auxiliar mais tarde a nossa clareza espiritual, que vai nos dar uma força voltada ao nosso intelecto, né? Então tudo isso está dentro do nosso corpo espiritual aí. E aí, passando por tudo isso, né, gente, aí a gente vai entrando dentro dos barracões, dentro dos cargos, o que é fulano, as hierarquias do EBE, criando muitas vezes títulos que só existem no Brasil, não existe na África, só existe dentro do Candomblé. E isso faz com que as casas de axé tomem força, porque essas iniciativas são dadas pelo Babalorixá ou pela Yalorixá dentro de uma casa. Aí nós vamos tendo vários cargos que muitas vezes são títulos, né? Na África é o caso de Aton Shogun, a Shogun, né? A Jagunã, são cargos dentro do culto da casa de Ogum, na casa de Obé. Então tem esses cultos, né? A Shogun, tem a Jagunã, a Ato Shogun, e assim vai indo, que são títulos voltados ao culto de Oluodê, né? Então, aqui no Brasil virou aquele que sacrifica os animais de duas pernas, aquele que sacrifica animais, assim vai indo. Então, nós temos que entender que muitas vezes o título que se usa na África, é o caso da Jagunã, aqui no Brasil virou um título para o Shogun, né? Temos um orixá, né? Mas na verdade na África é um cargo para as pessoas do Ogum. Então é o mesmo orixá que Ogum. E aqui virou orixá de branco. Oxóguian é um orixá feiticeiro de Inhame, que vem do culto de Oxóssi, de Oxone. Então tudo isso nós temos que compreender para desenvolver melhor as temáticas dentro da casa de culto, né? Porque senão a gente acaba perdendo assim alguns nortes da religião africana e acaba passando a não ter mais esse norte, apenas uma religião aonde cada um faz o que quer, ou que cada um faz aquilo que realmente acha que está correto, né? Que acha que está certo, que pode fazer, porque ninguém vai questionar. Então, nós devemos ser inteligentes e buscar conhecer melhor essas etapas, tá? Aí nós temos aí um cargo que virou cargo, né? Que é Ibom, né? Ibom, que na verdade significa mais velho. Então, qualquer pessoa que vem depois de você raspou hoje, né? E amanhã ou depois outra pessoa raspa, você é irmão mais velho dessa, é o Ibom dela, ou seja, irmão mais velho. Mas o Ibom se tornou no Brasil título de pessoas que têm mais de 7 anos, né? Que passou de 7 anos de idade, é uma pessoa que é mais velha, quer dizer, bom, quer dizer, mais velho, né? E aí vai indo. Muitas vezes também tendo o babaca querer, a querer, que é mãe pequena, pai pequeno da casa, ou seja, auxiliar do babalorixá e da elorixá, e não aquele que vai tomar a frente da casa de Candomblé quando passa-se por algumas coisas, entendeu? Então, muitas vezes, nós temos que compreender isso. Aí nós temos também a EQED, né? EQED, que é um tipo também muito usado aqui no Brasil, que é chamado de Ojoye, que são técnicas bem diferentes do que nós temos aqui no Candomblé. Então nós devemos compreender que esses cargos não é usado na África, mas aqui no culto do Candomblé mesmo, tá, pessoal? Então nós temos alguns, que nem é o caso de Dagan, que ela cuida dos oferendas de Exu, e até Bessé, de Lixos Câmicos, ela que faz todo o ritual de cantar, né? E aí vai. Então tem alguns cargos que são do Candomblé mesmo. Na África não existe Shogun, né? Existe Unilu, senhor dos atabaques, né? E aqui já é Ogã Labê, Ogã Labê, assim vai indo. Então nós devemos compreender isso. E não confundir esses cargos, que cada um tem uma forma de se ver, tá? E
E nós passamos a ter aqui dentro da casa de culto o axé, o princípio poder de realização. Que axé quer dizer assim seja, mas passou a ser chamado de força, né? De força de movimentação, de força voltada ao culto, né? Voltado a, vamos dizer assim, a força vital. Não é, né? Então, nós temos que ver que essa palavra é brasileirada, não fala assim, axé, força, né? Mas o sentido da palavra é outro, né? Então, nós devemos compreender essa função. Então, falando um pouco de axé, um pouco da força que dá movimentação, sem ela nada acontece, né? Tudo fica paralisado, tudo fica sem motivação. Então, quando nós temos a fonte de energia, que é a renovação da vida, que pode ser transmitida através de uma comida, de uma bebida, de uma folha, de uma reza, de um ateré soprado com um gin sobre o assentamento do orixá, tudo isso traz uma movimentação, né? Traz uma energia para que o EBE possa atender às funções das pessoas que ali estão. Tem sempre plantar as coisas que realmente necessitam de pessoa, porque muitas pessoas têm mania de grandeza, né? Chega lá, eu quero tal Exu, porque na casa de pai de santo tal Exu, e acaba sentando, sem necessidade. Ah, mas eu quero colocar Egungun na minha casa, porque Egungun é poder, porque Egungun é... E muitas vezes você não precisa do Egungun. Aí cada um vai colocando aquele monte, quando você vê, você tem tantos assentamentos, e na hora de você dar comida, na hora de você fazer ritual para aqueles, o jubó, você vai ter que ter condições. Aí começa de vez se ajudar, te atrapalhar. Então, eu acredito assim, que nós só devemos atuar aquilo que realmente o nosso Ori pede, e o que o nosso Ori realmente necessita para dar continuidade. Porque quando você não tem condições, você acaba se atrapalhando. Então, muitas vezes, nós temos que plantar o que é necessário, né? A força de cada orixá obtida através dessas ovelhas pode ser repetida através também de bori, iniciação, através de ebós, através de tutus e de todo um princípio, até mesmo de um ossé dudu, né? Quando você faz um ossé dudu, você pode colocar essas energias dentro desse axé, vamos dizer assim, né? Então, quando você prepara um bumbum, quando você faz algo voltado a isso, você traz a energia do orixá. Você traz a força do orixá. Você traz a consciência de se estou movimentando aquele axé, né? Então, é nesse aspecto que nós temos que compreender o uso disso. Então, quando o axé, ou seja, a força de cada membro dentro do EBE, é somado através de uma ligação entre o orixá, filhos de santo, com a casa, cada um no seu aceitamento, zelando do seu orixá, zelando da proteção, ele consegue o respeito, né, do seu próprio orixá em primeiro lugar e das pessoas que ali estão envolvidas. Então, o axé dos antepassados do EBE, que são as nossas ancestralidades, cujo poderia acumular conhecimento, sabedoria, evolução. Então aí deve-se ter um lugar apropriado para se colocar, né, essas coisas ancestrais para que possa harmonizar também o EBE, ou seja, a casa de Axé, a casa de Candomblé. E o EOS, dados que você deve ter com os filhos de santo, ou seja, as sigilas, aquilo que não pode fazer, as proibições, aquilo que você não deve fazer, quem deve levar o ebó, quem não deve, quem pode apresentar o ebó, quem não pode, quem pode participar. Então, essas sigilas, o EO, que é o certo, né? Você tem que ver, aí você começa a trabalhar isso. E os Adoshun, né, que são os filhos de santo, que são as pessoas iniciadas ali, que vão preparar os da casa, que vão preparar toda a força do axé, vamos dizer assim. Então nós devemos ter uma formação sobre isso, para que possamos compreender
a força da casa junto com esses orixás para que ele também possa harmonizar. Então, quando nós falamos assim, que os filhos de Deus têm que participar, dar, zelar, é para desarmonizar. E quando entrar um filho de santo novo, eles verem o que é feito, né? Por que se coloca aquele conezinho na cabeça chamado de Adoshun? E por que muitas vezes eles falam, eu sou Adoshun, ou seja, eu sou filho de Adoshun, eu recebi Adoshun. Então, esses nomes particulares que falam dentro da casa de culto é devido a isso, é devido a essas formações. Então, precisamos tomar cuidado na hora de falar determinadas coisas e usar determinadas palavras, né? Para não confundir. Então, aqui a gente hoje está dando uma explicação sobre o que é uma casa de culto, né? Um ebé, uma casa de candomblé, dentro da tradição do candomblé. Nós devemos entender isso de uma forma clara, deixar bem claro. Por isso que o Ileshel Moguian tem essas regras, o Ileshel Moguian tem essa forma de fazer desde as tradições de Fá, e seguindo algumas regras voltadas aos odus da casa, voltadas também aos orixás patrimônio da casa, vamos dizer assim, né? Os ojubó, para que não haja esses descontroles que existem dentro das tradições aí que nós encontramos, né? Que muitas vezes nós encontramos aí uma grande confusão e pessoas perdidas dentro do axé. Então, nós devemos explicar tudo isso para os nossos orixás, para os nossos filhos de santo, para as pessoas que estão dentro da casa, e mostrar para eles a função de cada coisa, para que eles possam trabalhar essas formações de ideologia dentro da casa, certo? Então nós estamos aí hoje falando um pouco sobre os EBER, sobre a casa de candomblé, como funciona. E quero agradecer a presença de todo mundo, o pessoal lá de Minas Gerais, achei em seu caminho, o pessoal de Minas está participando aqui, tá bem bacana. Tá? Quero agradecer também ao Israel, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, a Neide escutando o programa aí, fico muito feliz, o Douglas e todo esse povo que está escutando hoje o programa Raízes de Culto, a Axé em seus caminhos, o Marcelo, estava escutando o programa também, lá de Terra Preta, e todos os ouvintes, sabe? Então aqui, hoje eu estou aqui dando uma aula. Então esse programa é para guardar realmente aí como um arquivo para vocês, porque é difícil fazer um programa cativo, você responde pergunta, você tem muita participação do ouvinte, né? Então hoje o programa é bem assim para vocês entenderem a função da casa de culto, o que é, como funciona, como não deve ser, e também respondendo as perguntas que ficaram lá do programa passado, porque teve uma consulta de jogo de búzio, teve a audiologia na semana retrasada, e o pessoal questionou muito, fez muitas perguntas, envolveram muitas coisas com as consultas que eu estava fazendo, e hoje eu decidi responder essas perguntas, né? Mas você, amiga minha, pode conhecer aqui o núcleo do Instituto Anjo Delas, aqui em Santana, tá? Na Rua Darzan, no número 345. Venha conhecer o núcleo de estudo Anjo Delas, venha conhecer, venha tirar um pouco de dúvida pessoalmente, porque muitas vezes você está aí na sua casa, então venha conhecer, venha tirar suas dúvidas, venha fazer uma consulta através do oráculo, do Meri de Logum, né? E aí você vai conhecer melhor através de tarô, através de baralho cigano, até mesmo uma consulta espiritual. Você que muitas vezes não quer jogar, quer conversar com a entidade, você pode vir aqui ter um aconselhamento com as entidades, com o Exu e com o Bojeira, que eles vão te auxiliar dizendo realmente um caminho que você pode tomar na sua vida, sem aquela coisa. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo com qual forma certa que eu devo agir? Por que eu agi assim? Por que eu não agi? Então, tudo isso você deve compreender aí na hora de fazer a escolha ao se iniciar no culto ao orixá, né? Então, nós temos aqui, continuando o nosso assunto, continuando esse assunto
Muito interessante. Aí vem uma pergunta aqui da Isabel. Ela falou assim que eu falei sobre um local onde se atos ancestrais, os ancestrais. E ela quer, gostaria de saber se qualquer casa de candomblé pode ter, olha, Isabel, o Ilê, Ibol e Cu, né? Que é a casa dos ancestrais, a casa dos mortos, é onde se encontra seus assentamentos, um lugar que deve ser guardado pelo sacerdote com respeito, carinho, porque existe todo um mistério preparado ali, aonde vai ser assim, cultuado e muitas vezes até mesmo consultado os ancestrais que estão ali para o andamento da casa de culto, entendeu? Bom, você pode ver, o Babalorixá vai lá consultar para saber se a casa está bem, se existe alguma negatividade, se existe algum espírito que está trazendo energias ruins dentro dele. Então essa casa é muito perigosa, entendeu, minha amiga? Então a gente tem que ter um lugar bem guardado. O Babalorixá tem que saber realmente como cultuar essa energia para poder realmente a casa fluir, né? O EBEI, ele tem que ser bem trancado, ele tem que ser bem cultuado, tem que ser uma pessoa vamos assim, de boa índole para estar ajudando o Babalorixá, cultuando esses ancestrais, para poder a casa andar em harmonia, né? Então é isso, tá certo, meu amigo? Axé tem seus caminhos. E aí tem o que seria o Bori, né? Que é a cerimônia realizada dentro do culto, adoração à cabeça, onde são oferecidos os sacrifícios, os itãs, os ofós, as rezas, tudo que é necessário ali, na hora para o iniciado, ou seja, o Orinum, né, o Ibaori da pessoa, aonde vai morar a essência espiritual dela, que é o primeiro orixá dela, né, o primeiro orixá realmente a ser cultuado dentro da vida dela. E o segundo seria o orixá, que seria o guardião. Então, o Ori é o primeiro, o segundo seria o orixá guardião. Então, aí nós temos algumas funções, que é dar obi, né, a cabeça, dar comida a ori, que seria o obi, jogar, perguntar se a ori está contente, se tudo que está sendo feito é bom. Então, o que é o obi? O obi é o fruto, né? É um fruto africano que produz, vamos dizer assim, a luz sagrada, para ver se aquela oferenda realmente está completa, se aquela oferenda realmente está boa para a cabeça, se precisa de alguma coisa, se tem que tirar, se tem que colocar, e ver se a obrigação realmente está dentro do padrão, tá? Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo determinadas coisas com o OBI que não diz respeito, né? Então, nós temos que saber como também abrir o OBI, como tirar o olhinho do OBI, existe uma reza, existe todo um preceito, na hora também de lavar o OBI, na hora de jogar, então tudo isso é feito para poder cultuar o Ori. E aí nós temos várias saudações para o Ori, mas uma que você pode fazer é o Uriapere, né? Uriapere, Uri, Pelé, até Miran. Então, são algumas saudações que você pode usar para consultar ou agradar o Ori dizendo que você está fazendo, né? Então nós temos que ver tudo isso. E aí nós devemos compreender, pessoal, o que é o bater paó na finalização de todos os rituais, né? Tem muita gente que está batendo palma, na verdade é o paó. Esse bater paó ritmado específico para, vamos dizer assim, reverenciar, submeter-se ao orixá, despertar ao orixá, representando as forças, representando que o que você está fazendo ali está sendo unificado dentro da cerimônia que você acabou ali de fazer, né? Então, isso são alguns preceitos ou passagens de orixá para vocês poderem compreender. E aí nós usamos sempre alguns materiais, né, que são de reino animal, reino mineral, reino vegetal,
para poder dar mais força a esses rituais, né? Que é o axé que ele fala, que você tem que colocar o axé disso, axé daquilo. Então são isso, pessoal. São esses elementos que nós podemos usar. Tem o sangue preto, o reino animal, muitas vezes cinza de animais, o sumo das folhas, tudo isso nós vamos estar ligado ao sangue preto, né? O médium, muitas vezes, ele acha que o orixá só se faz com oferendas, né? Ou seja, colocando comidas ali. Mas muitas vezes temos que usar folhas, pós, determinados objetos para poder encantar aquela força e realmente trazer o sagrado para dentro da casa, né? E aí nós chegamos a uma parte assim, do axé, que é uma das partes mais lindosas, né? Que são os tipos de médium. Os médiums são, vamos dizer assim, frequentadores da casa, né? Que são os médios conscientes, que é aquele que não se manifesta, não toma por completo seu sentido, independente de suas entidades, não se manifesta, e aí acaba criando um certo desconforto, tanto para o zelador do orixá, quanto para o próprio médium. Então deve ser passado por um ritual sagrado para saber qual realmente é a sintonia daquele médium. Se ele é um médium tão consciente, a ponto de só sentir o orixá e a entidade não se manifestar completa, e tentar fazer algum ebó, alguma coisa para ajudar o médium, né? Fazer algumas invocações mais fortes. Existe o médium que passa por uma forma de consciência parcial, parte dos acontecimentos ficam registrados, outros não, e a entidade carrega-se de limpar a memória, aquelas coisas que nós estamos acostumados a ouvir dentro das casas de culto, né? Então, quando você busca compreender essas mediunidades, você começa a compreender a necessidade de cada médium. E aí existe médium inconsciente, acontece de uma forma mais limitada, são raros casos, pois envolve todo um aspecto físico, muitas vezes o emocional, assim, a extremo, que o emocional acaba até tomando conta, né? Isso significa que está tudo sob o controle interior, ou seja, está em transe completa, a entidade dominou. Então, o que ele vai fazer, deixar de fazer, não diz respeito mais à pessoa, né? Então, nós entramos nesse mérito, que é um mérito aonde nós entramos numa fase da vida que nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje a mediunidade vem cada dia sendo assimilada de forma diferente, uma forma bem diferente. Então, você tem que compreender o que você está fazendo. Se você está fazendo suas obrigações, se você está realmente cumprindo sua orixá, para você passar por essas fases de mediunidade, que é muito bacana, né? Que é a primeira fase onde você se encontra médio consciente, depois médio parcial, depois inconsciente, através de rituais, através, vamos dizer, através de rituais voltado a isso, né? Voltado a toda a sua espiritualidade que você poderia fazer, né? Então nós devemos compreender o que é orixá, o que é a função do orixá, como o orixá age, como o orixá se comunica. Então nós tudo temos que prestar atenção. E isso o zelador tem que ficar bem atento. Quando nós falamos assim, vamos cumprimentar o orixá, saudá-lo, fazer a sua oferenda, fazer toda aquela coisa, nós devemos ver realmente qual a necessidade de cada médium. Que hoje nós esquecemos isso, né? Nós não estamos preocupados muito em fazer as coisas, né? Nós não estamos, vamos dizer assim, preocupados em agir, em fazer a coisa para o orixá, mas sim para agradar as pessoas. E não é assim, nós temos que ver o que realmente o orixá precisa para agir na vida daquela pessoa. É o contrário, né? Nós temos que pegar e falar assim, peraí,
esse médio está passando por tal dificuldade, esse médio está assim, a vida dele está parada, a vida dele está assim, vamos dizer, meio transtornada, meio sem caminho, ele está meio sem cabeça, vamos ver. Aí você vai até a consultar Ifá, você vai lá, consulta Ifá, e através de Ifá você vai descobrir o problema do médium, ou do filho de santo, no caso, e resolver o problema dele, seja ele de ordem espiritual ou seja de ordem material. E é isso que nós temos que compreender na hora de fazer esses rituais. É a hora que nós devemos buscar realmente a força de cada divindade, de cada entidade, de cada orixá, para que ela possa ser manipulada, agida, né, vamos dizer assim, naturalmente na vida do consulente, do filho de santo ou do omodixá. Então aí é onde entra esses pormenores que muitas vezes nós esquecemos, entendeu? Então vamos começar a pensar nisso, pessoal, e tentar enxergar. Então, como eu sempre digo, não existe receita pronta, não existe receita que você faz que vai dar certo. Você precisa jogar, você precisa ver a sua necessidade, você precisa ver realmente o que o orixá está dizendo, você precisa realmente ver o que o orixá vai trazer na sua vida. Então é muito importante você buscar o quê? O jogo de búzios, o Peri de Logum. E aí você realmente vai compreender a sua necessidade de fazer orixá, de cultuar a sua ancestralidade, de cultuar aquilo que você tem. Então, essa é a função que eu tento passar para vocês daqui a 2 anos no programa, falando sobre orixá, falando sobre o de Logum, falando sobre os oráculos, falando sobre a mediunidade, falando sobre banhos, sobre tudo, para vocês entenderem que muitas vezes nós precisamos fazer o quê? Unificar as energias espirituais, unificar as forças espirituais, para que elas possam desenvolver e ter estrutura para poder nos aliviar de qualquer fardo negativo. Então, nós temos que consultar o Orumilá, precisamos consultar sempre um bom babalorixá para ver o próximo passo que nós podemos fazer ou não em nossas vidas, entendeu? É assim que funciona. É por isso que o Ilha Mourão em Franco da Rocha, ele está aberto a todos vocês, para que vocês possam fazer uma consulta e encontrar realmente a solução para os seus problemas. O núcleo de estudo aqui, Anjo Belos, aqui ensinando. Então você tem 2 lugares onde você pode recorrer para encontrar a sua espiritualidade, para resolver o seu problema, para harmonizar a sua vida espiritual, para realmente poder dizer assim, meu caminho agora está bom, meu caminho agora realmente está fluindo, e aí buscar o encontro. Porque dentro do primeiro Odu, que é Idiobê, né? Idiobê ele fala da iluminação, ele fala do bem-estar geral, da vitória sobre os inimigos, né? O despertar da espiritualidade, da vida longa e a paz mental que você deve ter para você poder andar na vida. Quando a gente observa em alguns ocidental, vamos dizer assim, novos negócios ou insatisfações dos negócios no mundo, está relacionado ao mundo espiritual. Porque muitas vezes o mundo espiritual está bloqueando algo na sua vida e você acha que tudo depende de você. Não é, o espiritual está agindo. Existe uma possibilidade de comportamentos que você deve requerer para ter bons frutos, para superar os obstáculos. Então você precisa, muitas vezes, consultar e para isso, né? Que o Idiobê, que é o primeiro Odu, ele fala da importância, ele fala do poder espiritual, do princípio masculino agindo no mundo, né? Como que o Idiobê é o pai de todos, o Idiobê é o pai dos Odus, é ele que traz a primeira posição da elevação espiritual. É em Idiobê que nós encontramos, identificamos, pessoal, vamos dizer, as coisas boas, as coisas que estão voltadas ao espiritual. É o Odu que deveria ser chamado
de babar o bem, né? Pai, porque ele é ligado ao universo, ao conhecimento, ele também traz os dois lados da moeda, ele que traz a boa profecia durante toda uma sessão adivinhatória. O cliente, para quem de obedecer adivinho, está buscando muita paz, muita prosperidade. O cliente consultou Ifá, e porque ele tem vontade de crescer. Então, de ele fala da grandeza, da vitória sobre os inimigos ocultos, os caminhos que a pessoa muitas vezes está sem lucro, muitas vezes está perdida, muitas vezes ela está se sentindo sufocada, amargurada. Então, ele faz isso, pessoal. Então, quando você buscar isso realmente, você vai encontrar Idiobê no seu caminho e vai ter aí tudo de bom na sua vida. Tá certo, pessoal? E nós vamos ficando por aqui, né? Mais um programa realizado com muito amor, muita paz, muito axé em seus caminhos. E eu agradeço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Que Obatalá, que Idiobê traga vitória e grandeza na vida de vocês. Axé em seus caminhos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote e mestre Marcelo Alban. Oferecimento Núcleo Anjo Belos, atendimento espiritual, consulta com oráculos, cursos e muito mais. Temos profissionais de diversas áreas que poderão te ajudar. Acesse www.marceloalban.com.br www.marceloalban.com.br